Iniciamos hoje e que jeito melhor, né, pra gente, não tem jeito melhor pra gente começar essa nova série, Eu Posso Crer. A nossa nova série de abril, Eu Posso Crer. O Senhor nos chama, queridos, a crer nele. A nossa caminhada é uma caminhada de fé, de entrega, e nós podemos, né, dizer como cantamos, né? Porque o Senhor está vivo, nós podemos crer no amanhã, nós podemos crer no hoje, no agora, porque a vida é ao vivo e esse presente que o Senhor nos dá de começar essa série, agradecendo juntos pela vida do Armando. E eu tenho certeza que você tem experiências desse crer no Senhor, do quanto crer em Jesus, o nosso pastor que cuida, irmãos, pastor que nos leva às águas tranquilas, pastor que em algum momento, né, com o cajado ele, né, opa, não é por aí não, mas sempre, como diz a palavra de Deus, Jesus, o nosso pastor, dá a vida por nós, e é assim que tem sido. Por isso eu posso crer. No mês de abril, desejo do nosso coração é que o Senhor fale conosco sempre, pela palavra dEle, porque nós precisamos ter a nossa fé renovada, nós precisamos continuar crendo, e crer é fundamental para a gente experimentar as intervenções extraordinárias do Senhor. Crer é fundamental para a gente encarar o nosso dia a dia, diante dos reveses que tanto nos acometem. Crer é fundamental para a gente passar por eles com graça e com garra, amém, queridos? Para essa noite eu quero dividir com você o texto que está em Mateus capítulo 13, você deve ter lido esse texto na semana, nós estamos lá na nossa jornada de 30 dias para a leitura dos evangelhos, quero ler com você Mateus 13, do verso 1 ao 23. Mateus 13, do 1 ao 23. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e a sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, a 60 e a 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão.
pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, e entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem, pois eu digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra, a entende e dá a colheita de 100, 60 e 30 por 1. Amém. Hoje eu falo para vocês, queridos, sobre ouvir e crer. Abro essa série de mensagens sobre dois movimentos que eu e você vivemos constantemente. Nós ouvimos, mas esse ouvir não pode ser apenas algo que adentra, porque o ouvir, o que é? São as ondas sonoras, as palavras entrarem, aqui pelos ouvidos e o nosso cérebro consegue processar. Então, ouvir é uma parte, mas ouvir nos leva à segunda parte, ouvir e crer. Hoje eu falo com vocês sobre isso. Eu posso crer, é a nossa série. Eu posso, nós podemos. Talvez você pense assim, nossa, eu tenho uma dificuldade de me lançar, de descansar no Senhor. Pode acontecer. A nossa vida com Jesus demanda isso dos nossos corações e nós não somos iguais. A medida de fé de cada um não é igual uma a outra. Por isso que o Senhor nos diz a buscar por Ele. Então, eu posso crer, mas também eu quero crer. Crer é uma entrega. Crer é um chamado a percorrer o caminho da fé. Por isso, eu posso crer. A fé, queridos, a fé ela vem por ouvir. Você sabe disso. Romanos 10, versículo 16, versículo 17, vai dizer: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir, o crer vem pelo ouvir. Não dá para crer apenas sem ouvir. O crer, queridos, na Bíblia Sagrada, na caminhada com Jesus, não vem pelo ver. O crer vem pelo ouvir, percebe? Como a gente pode viver dessa maneira? Eu ouvi dizer que algo aconteceu e a gente tem dificuldade, eu só acredito vendo. Jesus tinha um discípulo assim. O chamado da Bíblia Sagrada para nós é crer naquilo que nós ouvimos, porque o nosso Deus, Ele fala, irmãos. Deus, Ele age e Ele nos mostra, mas o nosso Deus, Ele fala. E se Deus fala, é porque Ele sabe que nós precisamos ouvir. A fé vem pelo ouvir. Deixa eu explicar um pouquinho para você o que está, se você não lembra, ou de repente você não conseguiu acompanhar a nossa leitura, eu encorajo você a seguir nessa leitura dos evangelhos, mas deixa eu explicar para você o que está acontecendo
Aqui no capítulo 13, se você não se lembra, Jesus está falando do reino dele. Se você se entregou a Jesus, você e eu, nós fazemos parte de um reino celestial. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos daqui. Nós fomos inseridos na realidade de um governo celestial. Jesus é o nosso rei. Jesus é aquele que comanda a nossa vida. Jesus tem autoridade sobre a minha e a sua vida. Jesus tem autoridade sobre os passos que nós damos. Jesus tem autoridade e tem domínio sobre as decisões que nós tomamos. Então, quando Jesus diz assim, ele diz: venha o teu reino, o reino de Deus chegou, e aqueles que se rendem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, passam a fazer parte deste reino. No capítulo 13, Jesus conta várias parábolas, que são histórias do cotidiano. Jesus pegava a pedagogia, o ministério de Jesus, irmãos, era de ensino. Ainda hoje, o Espírito nos ensina. Ainda hoje nós, ao nos assentarmos para ouvir a palavra de Deus, ao nos assentarmos pela manhã ou à noite, ou no horário do almoço para meditar na palavra, nós estamos dizendo assim: Senhor, nos ensina. Jesus, no capítulo 13, através das parábolas, ele está dizendo sobre o reino de Deus. Os discípulos o questionam: por que o Senhor fala por parábolas? E aí, meus irmãos, Jesus está dizendo assim: é porque os fariseus, aqueles que dizem que entendem a lei, eu falo e eles não entendem. Por isso eu estou falando por parábolas, porque vocês vão entender. Eles não entendem porque o coração deles está insensível. Olha o que diz o verso 14, ó: neles se cumpre a profecia, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Estão sempre vendo e jamais perceberão. Percebe como Jesus fala ouvir antes de ver? O verso 15, pois o coração desse povo se tornou insensível e de má vontade. Ouvem com os ouvidos e fecham seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver e ouvir, e se converteriam, e eu os curaria. Jesus está falando do reino. Jesus está ensinando. Jesus está chamando a crer. Ouvir e crer. Verso 9, após contar a parábola, Jesus diz assim: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. É como o professor que na sala de aula, que nós passamos, está explicando algo e de repente ele fala assim: olha, presta atenção aqui nesse conteúdo. Jesus está falando nesse capítulo sobre o reino dele, que nós estamos inseridos. O reino é uma dimensão sobrenatural, irmãos. O reino de Deus é uma dimensão para além daquilo que nós vemos. Percebe? A fé é mais do que aquilo que a gente vê. A fé diz respeito a nós ouvirmos que o nosso Deus faz milagres e nós confiarmos, até em muitos momentos vermos aquilo que Deus faz. Testemunhamos isso hoje, aqui e agora. A fé diz respeito a nós ouvirmos Deus dizendo: trabalhem, arregassem as mangas, se dediquem, e Deus enviar os recursos e nós vermos. Mas antes, nós precisamos ouvir. Você tem ouvido ao Senhor? Porque garanto a você, você não vai crer mais se você não ouvi-lo. Um dos maiores dilemas da minha vida, meus irmãos, e em alguns momentos isso acontece, é quando Deus está em silêncio e eu falo: Senhor, eu não estou ouvindo.
a sua voz. Mas aí, no silêncio também Deus está falando, então eu não estou falando nada, é isso que você tem que ouvir. Ouça o silêncio. Quando a gente não ouve é porque não significa que eu não estou. Posso passar horas ao seu lado sem dizer uma palavra, mas eu estou do seu lado. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Gente, então Jesus ele conta essas parábolas e num determinado momento ele vai explicando, ele fala da parábola do semeador, ele fala que o reino de Deus é dessa maneira, ele fala sobre o joio e o trigo, ele fala sobre o grão de mostarda, ele explica a parábola do joio, ele explica tudo isso, ele fala da parábola de alguém que encontra uma pérola e num campo, e aí ele vai e vende tudo. Jesus está falando do reino dele, mas não sei se está na sua mesma página, mas no versículo 51 desse capítulo, Jesus faz uma pergunta, é como que depois de ter explicado tudo isso, então Jesus pergunta: vocês entenderam essas coisas? Sim, responderam eles. Não apenas ouvir, mas entender. Somos chamados para uma realidade do reino. Jesus dia a dia nos mostra que o caminho dele é um caminho de decisão, de dizer assim: eu posso crer, eu quero crer, mas Jesus, ao ministrar e ensinar essa aula sobre o reino de Deus, ele, antes de finalizar, ele pergunta assim: vocês entenderam? É a pergunta de Jesus para nós, irmãos. O comentarista, ao analisar esse texto, ele fala assim que as parábolas são janelas abertas para uns e portas fechadas para outros. Assim é a palavra de Deus. Janelas abertas de entendimento para uns e para outros portas fechadas. Então, o primeiro passo para crer é ouvir com entendimento. Quando Jesus explica a partir do verso 19, ele fala: olha, então ouça o que eu estou querendo dizer para vocês, que é o texto que nós lemos, o contexto. Ele conta a parábola da semente, do semeador e a semente, e aí ele está explicando a parábola. E aqui, meus irmãos, meus queridos, tem um grande desafio para mim, para nós, que temos essa responsabilidade, vocação do Senhor de ministrar a palavra. Porque ele está dizendo assim, ó, quando alguém ouve a mensagem e não entende, então é necessário que qualquer um de nós, lembra quando diz Tiago lá, que aqueles que ensinam têm maior responsabilidade. Então, quando diz respeito à palavra de Deus, que todos nós devemos manusear bem, diz a própria palavra, ao ensinar, a nossa vida tem que ser pautada na palavra, mas ensinar tem que o outro entender. Percebe a responsabilidade? Então, olhando para essa situação, para essa parábola que você já ouviu inúmeras mensagens sobre ele, sabe o significado. Hoje eu relembro nessa nosso pontapé, nesse nosso embarque nessa jornada, dois pontos para a gente entender o que é necessário para crer, ouvir e crer. A primeira coisa, queridos, que entender é necessário para crer. Ah, mas eu quero crer mais em Jesus, eu quero ter mais fé, eu quero ser mais dependente do Senhor, eu quero crer de verdade. Aquela pessoa parece que tem tanta fé e eu não consigo. Eu vou à igreja, eu ouço os louvores, durante a semana eu escuto pregações, faço visita em outras igrejas, mas parece que eu estou sempre com a minha fé minúscula. Entender é necessário para crer. O verso 19, quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende,
o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. É a palavra de Deus, entender essa palavra, meus irmãos, que vai trazer orientação e transformação para mim e para a sua vida. Ler a Bíblia Sagrada sem entender não vai transformar a sua vida e a minha vida. Ouvir a mensagem que domingo após domingo você vem aqui, dar lá no YouTube, não sei qual que é o pregador que você gosta, ou ouvir no rádio. Meu pai gosta de ouvir o rádio, é um pregador que nem eu gosto muito, mas ele ouve. Apenas ouvir mensagens, domingo após domingo, semana após semana, não vai transformar a sua vida. É preciso o entendimento. Você precisa entender pelo Espírito. O Espírito Santo está com você, está em você, para te dar entendimento. Por isso que o Senhor disse, olha, eu vou, mas o Espírito vai continuar com vocês, para dar entendimento. Então, se o Espírito está em nós, o que nos falta para entender? É preciso entender para crer. Às vezes, meus irmãos, a gente precisa se perguntar diante da palavra do Senhor, que é a semente. A palavra do Senhor, quando eu estou dizendo aqui palavra, é a voz do Senhor falando aos nossos corações. E a palavra diz que eu e você somos ovelhas, e as ovelhas ouvem a voz do pastor. É impossível não ouvir, Deus está falando. Quem tem ouvidos, ouça, e em ouvindo, creia. Então a nossa pergunta é: o que será que essa semente tem a falar ao meu coração? O que será que essa semente, esse versículo, esse devocional que eu li nessa manhã, o que será que isso tem a brotar em mim? Não apenas ler. Irmãos, nós vivemos num tempo que ninguém se concentra em nada. A nossa concentração é de 15 segundos. Vira aqui, vai passando um infinito. E 10 minutos depois você não lembra a primeira coisa que você viu. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É necessário entender. Às vezes, irmãos, o coração duro nos impede de entender. O coração duro, como acontecia com aqueles discípulos, aquelas pessoas que estavam ali para questionar Jesus. O coração duro é uma porta fechada para a palavra do Senhor. Será que não é o nosso caso em muitos momentos? Nós estamos tão ensimesmados, tão acostumados a levar a vida que a palavra de Deus é falada, Deus está falando, a palavra de Deus ela é pregada, nós lemos a palavra, mas a transformação não ocorre. É Deus ou é o nosso coração? Porque quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A menos que a gente diga assim, eu não consigo ouvir. O diabo, meus irmãos, quer que você e eu fiquemos no lugar onde nós estamos. O diabo quer que eu e você fiquemos estacionados em nossas relações, em nossa relação com Jesus. O diabo quer que eu e você ficamos em banho-maria, fiquemos como a água parada. E o que acontece com a água parada, irmãos, há muito tempo? Começa a feder, não é? Deixa uma água parada lá na sua casa. É isso que o diabo quer. O coração duro. O diabo, nesse momento, irmãos, todas as vezes que nós nos reunimos, amanhã, quando você sentar para ler a sua Bíblia, se você fizer isso, um momento como esse, onde a palavra do Senhor é pregada, o diabo já está trabalhando para roubar qualquer semente que possa sair da palavra para tocar o seu coração. É isso que o texto diz. Vem o maligno. No mesmo momento que Deus começa a semear, os demônios, a legião do mal, o próprio Satanás,
quer, porque Ele sabe que a palavra transforma. É a palavra que transforma. Ele quer que nós não vejamos os problemas. Percebe as distrações. Eu não sou chato, irmãos, eu não me acho uma pessoa chata, mas percebe as distrações. A gente tem sede, tem vontade de ir no banheiro, a gente cochila, a gente pega o celular, a gente acha que está demorando. Tudo isso contribui para que a semente seja roubada. A gente se atrasa. Tudo isso, a gente vem, sai de casa em paz, às vezes briga no caminho. O diabo não quer que a semente dê frutos. O diabo não quer que a gente entenda essa palavra, porque quando a gente entende, o Espírito Santo vai dizer assim: olha, é aqui que você tem que arrumar. Tem um problema aqui. Tem uma questão aqui que precisa ser resolvida. Resolve e creia. O diabo não quer que a gente entenda essa palavra maravilhosa. Falamos um pouco sobre isso na semana passada. Porque a partir do momento que a gente entender e a gente vai ver assim, não, eu preciso mudar. O diabo não quer que eu e você vejamos os problemas do nosso coração. O pecado que nos ronda. O pecado que insiste em agarrar na nossa vida, e é somente pelo poder da palavra que a gente vai ser transformado. Mas para isso a gente precisa entender. John Mackay tem uma frase que ele diz o seguinte: para muitos homens, o mais sério de todos os problemas é não perceber nenhum problema. Para muitos de nós, irmãos, o problema de crer é que nós não percebemos o problema do nosso coração. O maior problema da minha e da sua vida é quando a gente achar que não tem nenhum problema. Não tem problema. Tudo bem isso aqui. Não tem problema se a minha vida, nesse aspecto, a palavra de Deus eu não estou de acordo. Não tem problema se eu não sou um bom marido. Não tem problema se eu sou estúpido. Não tem problema se eu bato na minha mulher. Não tem problema se eu sou um traficante, mas sou crente. Já viu o traficante crente? Tem livros publicados sobre isso. Não tem problema se Deus me ordena fazer as coisas e eu não faço. Não tem problema se eu não sei o que é submissão. Não tem problema. O maior problema mais sério para muitos homens é não perceber nenhum problema. Então, queridos, nós precisamos entender para crer. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Isso significa, irmãos, que todas as vezes que nós nos reunimos para ouvir a palavra de Deus, a gente precisa entender. Senhor, eu quero entender o que essa palavra tem a ver comigo. Porque esse é o exercício, irmãos, inclusive para mim, quando eu abro a palavra de Deus, eu que tenho essa incumbência de trazer a palavra para os irmãos, Senhor, o que essa palavra está dizendo ao meu coração? O que essa semente precisa gerar em mim? Me faz entender, Senhor, qual que é a tua vontade? É preciso entender para crer, meus irmãos. Nós podemos crer, mas precisamos entender. Segundo e último, você possivelmente vai ouvir, já ouviu sermões sobre os solos, os tipos de solos. Eu, na minha exposição bíblica hoje, eu separei a parte do entendimento da parte das emoções, então eu juntei. E o meu segundo ponto é: mais que emoções, precisamos ter convicções.
Então, se a gente primeiro precisa entender para crer, Jesus está dizendo e está mostrando, isso está muito claro na parábola, que mais do que as emoções que são do Senhor para as nossas vidas, Deus nos fez com emoções, irmãos, louvado seja Deus por isso, mas mais do que as emoções, nós precisamos ter convicções. Verso 20 até o 22, quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Irmãos, as nossas emoções dizem pouco respeito à nossa fé. Fé é algo, irmãos, as emoções passam, a fé permanece. As emoções oscilam. Às vezes eu chego triste aqui na igreja, irmãos, quando vou embora estou feliz. Às vezes a gente começa o dia feliz e termina triste. A gente começa o dia fazendo uma oração poderosa e vai dormir pensando, meu Deus, o Senhor não vai me ajudar nessa. As emoções são válidas, mas elas não são o nosso parâmetro. Por isso, mais que emoções, nós precisamos, além de entender, olhar para as nossas emoções e, espera aí, eu preciso ter convicções. Porque isso aqui, irmãos, entender a palavra vai gerar algo emocionalmente em nós. Entender a palavra vai gerar algo em nossos corações. Momentos assim é comum. Nossa, que palavra, pastor! E é bom, é gostoso, todo mundo precisa de elogio. Eu só não posso pregar esperando o seu elogio, nem a sua crítica. Esse é o cuidado. Mas momentos assim, quando a palavra de Deus é pregada e a gente, por momentos, então vence o desafio e consegue entender, isso gera alguma emoção no nosso coração. Eu estou entendendo essa palavra. E aí a gente recebe com alegria, como é esse aqui. Mas acaba o culto, vem a segunda-feira. E a segunda-feira é difícil, irmãos. As emoções não permanecem, por isso que é preciso convicções. Porque a gente vai ficando. Os nossos cultos aqui, irmãos, tem emoção. Os irmãos percebem, não tem que ter. A gente é tocado pela presença de Deus. As escamas dos nossos olhos, elas caem. A gente é tocado pelos louvores. Nós vamos orar aqui, muitas vezes choramos juntos aqui. Louvado seja Deus. Mas o culto acaba. Acaba aqui. Mas ele continua, irmãos. Acaba o culto aqui, nós temos ensaio, vamos embora. As emoções, mas a convicção tem que ter. Por isso que é mais que emoções. Porque as emoções, irmãos, elas não vão produzir raiz. O processo de uma planta ganhar raiz, irmãos, para estar firme, é demorado, é um processo. Mas tem gente que fica na superficialidade, e superficialidade não vai nos levar a crer. Nós podemos crer, eu posso crer, mas nós precisamos ter raízes. E as emoções, meus irmãos, vão dizer para nós assim, quando está tudo bem, tudo dando certo, promoção no emprego, tudo fluindo, casamento está legal, filho está bem na escola, não tem doença na família, está todo mundo servindo a Deus, a gente tem até um dinheirinho para comer uma pizza no fim de semana.
as contas estão em dia. Ó, como a gente fica feliz com isso, emoção boa. E aí a gente tem fé, oh, Deus é maravilhoso. Mas o outro dia, irmãos, a gente é mandado embora do emprego. O casamento passa por uma turbulência. O ministério passa por uma turbulência. Aquilo que a gente achava que estava tudo tão certo, de repente não está mais. Mas quem tem convicções, continua crendo. Mais do que emoções. Frequentar cultos, irmãos, não vai criar raiz. Talvez é até estranho você ouvir isso de um pastor, mas é um pastor que tem que falar isso para você. Frequentar cultos, juntos a gente celebra Jesus, mas apenas o frequentar cultos não vai te fazer ter uma raiz profunda no Senhor. Eu desafio você pode sair desse culto, te indico as igrejas, eu sei onde tem culto em Mogi, culto da hora, irmãos, igreja da hora, com telão, que você vai assim, você fica arrepiado, eu sei, eu vou, irmãos, e aqui se a gente tivesse grana, a gente colocava um telão aqui também, um som da hora, mas isso não vai criar raiz. O que cria raiz é a palavra do Senhor, entender essa palavra, e essas emoções gerarem em nós mais convicção, porque senão é só emoção, irmãos. Foi só um louvor legal que nós ouvimos, um telão bonito, uma boa eloquência. Quer ir no culto amanhã, terça, quarta, quinta, sexta, sábado? Vai lá e vê se isso vai manter as suas convicções. O que nos mantém é a nossa fé em Jesus. Outra coisa, a vida é espinhosa, irmãos. A vida é espinhosa. As preocupações da vida. Jesus disse, vocês têm certeza disso, vocês vão ter aflições. Eu duvido que tenha alguém aqui, talvez você esqueceu. E às vezes é bom quando isso acontece com a gente aqui no culto. Mas eu duvido que tenha alguém aqui que não tenha uma preocupação. Que não tenha algo falando assim, nossa, eu tenho. Todos os dias, irmãos, porque a vida é espinhosa, e a semente é lançada assim também. O problema não é a semente, irmãos, é o nosso coração, as emoções, as preocupações, isso vai roubar a nossa esperança, irmãos. E como que a gente vai crer sem esperança? Como que a gente vai crer? A gente precisa perseverar. Crer tem a ver com perseverar. Porque, irmãos, decepções nós temos. Perseguições nós vamos ter. Trairagem com a gente vai ter. Tristeza nós vamos ter. Mas tristeza, raiva, alegria, ansiedade, são emoções. Convicção é outra coisa. Convicção é saber assim, Jesus falou que está comigo. Então hoje eu estou ansioso, mas Jesus está comigo. Hoje eu estou com raiva, mas Jesus está comigo. Culto não é droga, irmãos. Droga é que você precisa de uma dose para renovar. Para crer, irmãos, nós não precisamos de culto. Porque o culto é a vida. Nós não somos os ratinhos do laboratório, não. Já viu? Ratinho que
É onde são feitos lá os testes de medicamentos, os testes de psicologia, que o ratinho vai, ele aperta o botãozinho, aquilo dá uma... Ou ele come, né? Quando ele aperta lá um determinado botão, cai ali uma droguinha para ele, aquilo estimula a serotonina, a dopamina dele. Estou falando aqui da vida, da psicologia. E aí, quando acaba o efeito, ele tem que voltar lá de novo e apertar, e ele fica viciado naquilo. Isso é emoção, irmãos. Repito, é bom, mas convicção é além. O Evangelho não é uma droga. Perguntaram para o Dr. Russell Shedd sobre a vida espinhosa, talvez todo mundo sabe quem foi Russell Shedd aqui, pastor. Pois você dá um Google então. Um dos homens mais conhecedores da Bíblia que viveu no Brasil, que a gente teve. Tem uma Bíblia com o nome dele, irmãos. Pensa o que é isso. Bíblia Shedd, fundador das edições Vida Nova. E dizem que quando perguntaram para ele, um pastor, um homem cheio de fé, se perguntaram, pastor Shedd, doutor Shedd, o pessoal chamava de doutor Shedd, o pastor já teve vontade de desistir? Ele fala, toda segunda-feira, que eu imagino, depois o culto domingo é uma bênção, né, irmão? Mas chega segunda-feira e fala, oh meu Deus, vamos voltar, você tem culto hoje? A gente entende e a gente converte as nossas emoções. E assim nós cremos. Eu posso crer. Você pode crer, irmãos. Termina com essa pergunta. O que te impede de crer, querido? O que te impede de crer? Será que é falta de entendimento? Você pode primeiro entender. Será que não é algo que a gente está dando lugar ao diabo? E aí tem roubado aquilo que Deus está semeando em nossos corações? Ou será que a gente está já viciado, como se fosse uma droga, em escutar musiquinha, em escutar a palavra? É por isso que a gente quer tanto culto, precisa ter programação na igreja. Não é uma crítica, irmãos, é só uma constatação. Que o Senhor nos ajude a crer. Que a gente comece esse mês e termine com a nossa fé fortalecida, entendendo a palavra e as nossas emoções gerando em nós muito mais convicção. Eu sei em quem tenho crido, é o que o apóstolo Paulo diz, e eu estou certo, eu estou seguro de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito até o dia final. Creia, você pode. Vamos ficar em pé? Encorajo você, a gente sempre com frequência faz esse exercício, na sua oração agora aí, antes de eu orar, inclinar a sua cabeça e falar com Jesus aquilo que está impedindo você de crer. Porque a nossa série é Eu Posso Crer. Então, fale com o Senhor. Fale para o Senhor te dar entendimento para te mostrar os problemas que às vezes você não vê. Fale ao Senhor para te dar entendimento das suas emoções que oscilam e gerar convicção. Para que você passe esse mês, querido, reverberando a palavra de Deus, dizendo, eu posso crer. Quem tem ouvidos, ouça. Pai, obrigado, Senhor. Acho que sempre a nossa oração tem que começar em gratidão, Senhor, mesmo quando o ensino do Senhor é
é duro para a gente. É melhor, Senhor, ouvir o ensino do Senhor do que não ouvir nada de Ti. Nós começamos essa série, Senhor, e sempre buscando entender que o Senhor é que está conduzindo a palavra do Senhor em nossos corações e nessa igreja. Nós precisamos, Senhor, crer em Ti de uma maneira mais intensa. Nós precisamos, Senhor. Mas às vezes, Senhor, nos falta o entendimento. Nos falta, Senhor, algo no coração que talvez seja disposição para entender. Porque o Senhor fala, Pai. E o Senhor é Pai, e o Pai fala de um jeito que o Filho pode entender. Então nós queremos entender, sim, Senhor. Então nos dá entendimento da palavra do Senhor, porque é a Tua palavra, Senhor, que vai mostrar o que nós precisamos, em termos de mudança, em termos de convicções, em termos de atitude. Nos capacita a entender de maneira clara, Senhor. Não deixa que o nosso coração seja endurecido, Pai. Não deixa que a realidade dessa profecia que foi naquele tempo e que ainda hoje acontece, Senhor, deles ouvindo não escutarem, Senhor. Deus, tem misericórdia de nós para que isso não aconteça conosco. Que a gente ouça a Tua voz, Pai, e isso produza mudança em nós. Uma fé sólida, uma obediência de amor. Ó Deus, Te louvamos porque ter a palavra do Senhor nos toca, Senhor, o coração. Gera em nós, Senhor Deus, um senso de arrependimento. Gera em nós, Senhor Deus, momentos assim. Gera momentos em que nós estamos em culto, em que cantamos, em que ouvimos um testemunho como ouvimos hoje, momentos em que nós nos assentamos ao redor da Tua palavra. Gera em nossos corações, Pai, algo às vezes até inexplicável. E isso não deixa de ser a presença do Senhor, mas faz, Senhor, com que essas emoções aumentem a nossa convicção no Senhor. Nós vamos embora daqui a pouquinho, Senhor, e as nossas emoções elas vão mudar durante a semana. Eu não sei como vai ser na vida dos meus irmãos, Pai, mas eu sei que vamos oscilar entre as alegrias, as incertezas, as decepções. Mas, Senhor, que o Senhor nos ajude a nos voltarmos para a nossa fé, a convicção de que temos o Senhor do nosso lado. Nos abençoa, Senhor. Nos abençoa pela palavra do Senhor. Abençoa o Teu povo, Senhor. Abençoa aqueles que estão em casa. Senhor, dá-nos a graça de percebermos a Tua boa mão, firme e forte, segurando a nossa nessa semana, Senhor. Ó Deus, cuida de cada um dos meus queridos aqui, que só o Senhor conhece o mais íntimo e profundo do coração. Só o Senhor sabe, Pai, como está a casa de cada um aqui, Senhor. Então, Pai, vem com a gente nessa semana, Senhor, nos lembrando, eu posso crer. Crer, crer. Fortalece o Teu povo, Senhor. Fortalece cada um dos meus irmãos aqui. Dá sabedoria nessa semana, Senhor. Dá descanso, Senhor, em meio às tribulações. Dá alegria, Senhor, em meio à espera. No nome bendito de Jesus. E que o Teu amor, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, amor que nós sabemos que está sobre nós, a graça maravilhosa de Jesus, essa graça que nós somos conscientes do Teu sacrifício, que não merecíamos, mas o Senhor
se derramou por nós. E as consolações do Teu Espírito, Senhor, que nós precisamos e experimentamos, seja com a Tua vida, meu irmão, nessa semana, minha irmã. Deus te abençoe. Amém.